Olá, eu sou o Estevam, advogado e sócio do escritório Gelson Ferrarese, e hoje eu estou aqui com a doutora Mariane, nossa advogada, coordenadora do setor de iniciais, especialista em direito do trabalho, para tratar de um tema que atinge muitos trabalhadores no Brasil. Atualmente, em voga estão os trabalhadores de instituições de pagamento, de meios de pagamento, que é o enquadramento sindical e o tema 177 do TST. Apesar do juridiquês, é um assunto que afeta diretamente esses trabalhadores e é importante estar ciente do verdadeiro enquadramento sindical que cada um possui. Então, com base nisso, doutora Mariane, para a gente começar, o que é o enquadramento sindical na prática e por que ele é tão importante para o trabalhador? Bom dia, Estevam. Prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema, né, que nos últimos dias tem repercutido muito. O que é o enquadramento sindical? Qual é a importância dele, né, do trabalhador estar enquadrado na categoria correta? É a partir do enquadramento sindical que vão se identificar benefícios para aquela classe de trabalhadores. Então, jornada de trabalho específica, né, remuneração específica, benefícios convencionais como PLR, gratificação, 13º auxílio alimentação, né? Então, é a partir do correto enquadramento que aquele trabalhador ele vai ter direitos ali garantidos, né, pela convenção coletiva, e esses direitos acabam se transformando em vantagens financeiras. Perfeito. E juridicamente, como se define enquadramento sindical correto de um trabalhador? Uhum. Primeira coisa que tem que ser observada é as atividades que ele exerce no dia a dia, né? O que ele desempenha na função dele. É a partir dali que a gente começa a direcionar se aquele trabalhador de fato está enquadrado, né, na categoria correta. Exemplo, a gente tem os bancários, os financiários, né? As próprias instituições de pagamento que desvirtuam esse enquadramento. Então, a gente analisa num primeiro momento como é que se dá as atividades no dia a dia, o que ele executa, a forma como é executado, e aí faz a verificação documental para ver se o enquadramento sindical foi correto ou não. Entendi. Então são as atividades da empresa ou as atividades do trabalhador que definem Uhum. isso? Aí, Estevão, a gente tem que olhar por 2 requisitos. O primeiro é o requisito objetivo, que aí a gente olha o estatuto social da empresa, o KNAI da empresa, porque ali vai estar relacionado quais são as atividades que ela executa de uma forma direta. Então, isso é o que a gente chama de requisito objetivo, é aquilo que está aprovado documentalmente ali. E a gente tem os requisitos subjetivos, que é de fato o que a pessoa faz no seu dia a dia, no desenvolvimento das atividades, né? Doutora Mariane, pelo que eu estou entendendo, também não é algo muito difícil de se detectar qual o enquadramento correto. Mas por que tantas empresas enquadram o trabalhador no sindicato errado? Hã, o enquadramento equivocado do trabalhador para a empresa, ele se converte em benefício financeiro. Por quê? Quando você enquadra, usando de exemplo a categoria dos financiários, dos bancários, isso prevê uma redução de jornada, 6 horas de trabalho por dia, 30 horas semanais, né, e a partir do excedente gera hora extra. Quando a empresa não faz esse enquadramento correto, ela acaba economizando em cima do funcionário, porque aí ele vai trabalhar 8 horas, ele parte por uma outra jornada, ele não tem tantos benefícios convencionais, ele, na maioria das vezes, não participa de programas de distribuição de lucro, né? Então, a empresa acaba economizando ali com aquele funcionário, né? Se beneficiando do trabalho dele e reduzindo custos. Perfeito, entendi. Então isso se reflete num prejuízo real para o trabalhador. Sim, ainda mais para contratos de longo prazo, né, porque se você geralmente as pessoas que estão enquadradas na atividade errada, elas têm uma sobrejornada muito alta, e aí você perde as horas extras, né, então isso se converte em prejuízo financeiro direto para o trabalhador. Perfeitamente. Isso é comum nas empresas de adquirência, as chamadas instituições de pagamento? Muito, muito comum. No início, né, quando essas empresas foram surgindo, de fato, a maioria delas trabalhavam só com adquirência. E aí, com o passar do tempo, elas foram percebendo que era melhor elas entrarem no mercado financeiro, então elas deixaram de ofertar apenas a maquininha de cartão de crédito, que era a atividade primordial delas quando elas surgiram, e aí elas passaram a oferecer, né, a trabalhar com linhas de crédito propriamente dita. E aí isso atraía o enquadramento dos funcionários numa categoria especial que a CLT apresenta, que é principalmente a jornada ali de 6 horas. E aí que se reduz, né, e acaba gerando prejuízo financeiro. Perfeito. E diante desse cenário de enquadramento errado, a gente tem a questão do tema 177 do TST. O que que o TST decidiu com esse tema? Uhum.
Como essa discussão de enquadramento, e principalmente quando a gente fala de financiários, né, ela era uma discussão que já vinha se arrastando há muito tempo e o TST foi percebendo que as empresas vinham descumprindo, né, as determinações do pleno, eles trouxeram, né, o tema 177, que é um tema de reafirmação de jurisprudência, ou seja, eles consolidaram que o TST reconhece que essas empresas que tenham no seu objeto, no seu estatuto social, a administração de cartão de crédito, a administração de cartão de débito, elas são sim empresas do ramo financeiro. Então, eles consolidaram esse entendimento que tem que ser seguido pelas instâncias ordinárias, ali, primeiro grau, juízes do trabalho, segundo grau, desembargadores, que basta o requisito objetivo, tem que enquadrar o funcionário nessa categoria. Então, eles trouxeram como reafirmação de jurisprudência, ou seja, consolidaram aquele entendimento que já estava definido lá no TST e que agora tem que ser observado pelos demais julgadores. Então a gente está falando, pelo que eu entendi, de um requisito objetivo que você falava antes. Então, se estiver no estatuto social ou da empresa, no próprio CNAE, administradora de cartão de crédito, automaticamente aqueles funcionários dessa empresa serão enquadrados como financiários, é isso? Exatamente. Pela decisão do Pleno do TST, por meio do julgamento do tema 177, tendo esse requisito cumprido, já tem que ser enquadrado na atividade financeira. E o que muda na prática para o trabalhador ser reconhecido como financiário? Valores, diretamente valores, né? Porque horas extras, gratificação de função, benefícios convencionais, né? Então ele e até mesmo para a própria evolução de carreira dele, né? Porque ele deixa de ser um trabalhador comum e ele passa a ser um trabalhador enquadrado ali nas categorias especiais da CLT. Perfeito, doutora. E quais tipos de trabalhadores normalmente se enquadram nessa situação? Uhum. Quando a gente fala de empresas que iniciaram com adquirência e depois foram ampliando as suas atividades ali, trabalhando diretamente com produtos financeiros, né? Você tem analistas, você tem gerente de negócios, você tem executivos de venda, que é muito comum a gente ver na documentação, né? A classificação da atividade como executivo de venda e, na verdade, a pessoa é um financiário, porque ela oferta, ela comercializa produtos financeiros, ela tem alçada para negociação de taxas, né? Ela tem que ter conhecimento do mercado financeiro ali para ela atender um cliente e negociar aqueles valores, a concessão de crédito, antecipação de recebíveis, né? Então, todos esses trabalhadores com essas nomenclaturas mais variadas, né? Eles podem sim se enquadrar na atividade financeira. Perfeito. E o trabalhador que está nos ouvindo agora e está começando a se identificar, mas não tem certeza se ele está enquadrado da forma correta, o que ele deve fazer? O que ele deve analisar? Uhum. Primeiro, ele tem que reunir a documentação dele, né? Desde contrato de trabalho, folhas de pagamento, analisar o que de fato ele faz no dia a dia, como ele executa as atividades, né? Quais os produtos que ele oferta, o que ele comercializa, qual que é a abrangência das atividades dele. Então, ele parte por aí. Perfeito. Uma dúvida também que acontece, a gente sabe que as empresas acabam, através de ata, enfim, elas podem mudar o seu estatuto. Se a empresa mudar o contrato social para retirar a administração de cartão de crédito do seu CNAE, do seu estatuto, isso muda, isso impede o direito do trabalhador? Não muda, Estevão, por quê? Muitas empresas passaram a se blindar quando o TST trouxe, né, em voga ali o tema 177. Então, elas, de fato, passaram a excluir a administração de cartão de crédito e débito do seu estatuto social, né? Mas isso não influencia ali no enquadramento. Uma, porque a documentação anterior já está consolidada, então fica muito claro para o judiciário que isso foi uma manobra para tentar fugir da aplicação da tese, né? E outra, porque o judiciário sempre vai olhar aquilo que a gente chama de primazia da realidade. O que eu faço, como que se desenvolve a minha atividade, o que de fato eu comercializo. Isso é interessante porque tem empresas que sequer têm essa nomenclatura, administração de cartão de crédito ou de débito no seu estatuto social. E aí o judiciário analisa o que de fato é feito no dia a dia. Maravilha. Agora, vamos começar a tratar especificamente de algumas empresas, a realidade do dia a dia de determinadas empresas de adquirência, como é o caso da Stone, Cielo, PagBank. E começando pela Stone, o que acontece especificamente no caso da Stone Pagamentos? Uhum. A Stone, embora ela se intitule como uma instituição de pagamento, né,
de fato, eles trabalham com produtos financeiros. Então, se você analisa até o próprio site, né, da empresa, você tem lá a divulgação de conta corrente, empréstimo, cartão, antecipação de recebíveis, negociação de taxa, seguros, né? Então, são produtos do ramo financeiro, são produtos que envolvem a negociação, que envolvem a análise de crédito, que envolvem o conhecimento do mercado financeiro. E aí, ela tenta se blindar atrás da maquininha, né, através da máquina de adquirência, para fugir do enquadramento. Só que se você fizer uma pesquisa muito rápida de jurisprudência, né, você vai perceber que a cada dia que passa, aumenta o número de condenações em face da Stone, por exemplo, seja tanto pela aplicação direta do tema 177, seja pela análise das atividades. E no caso da Cielo, há alguma particularidade dessa empresa? Uhum. A Cielo tem algo muito específico que no próprio KNAI dela, quando você consulta na Receita Federal, é uma das primeiras atividades que está relacionada ao KNAI dela. Então, a Cielo é até mais objetiva do que a Stone. A Stone tem o requisito objetivo no Estatuto Social, não no KNAI. A Cielo já traz muito claramente no KNAI ali. E aí o caminho é o mesmo. O que ela traz no CNAE é a administração de cartão de crédito. Administração de cartão de crédito e débito. Perfeito. Falando de uma terceira empresa agora, PagBank, PagSeguro, que é a mesma empresa, por terem estatuto mais genérico, né, pelo que eu pude notar, eles não trazem exatamente a administração do cartão de crédito, enfim, nos seus documentos. Isso muda algo para o trabalhador dessas empresas? Não muda, porque o juiz vai analisar de fato as atividades ali, o que era feito no dia a dia, e aí a gente volta para aquele princípio, né, da legislação trabalhista, que é a primazia da realidade, que é o que vai ser considerado pelo judiciário. Maravilha. Falando de outras empresas que já estão mais, eu posso dizer, mais consolidadas, não sei se é correto dizer isso, mas são mais antigas. A gente está falando da Redcar, GetNet, SafraPay. Também vale isso tudo que a gente está falando, ou para eles a situação é um pouco diferente? Essas empresas, geralmente, o enquadramento já está correto. Elas já trazem os funcionários ali enquadrados na atividade financeira. O que muda para essas empresas é que elas aplicam para elas alegam que elas não têm um controle de jornada sobre aquele funcionário, então que elas não conseguem controlar as atividades, o horário de trabalho, o que afastaria o pagamento das horas extras ali a partir da sexta hora diária. E aí, quando a gente fala dessas empresas que já têm consolidado o enquadramento, a gente tem que provar o efetivo controle, ou ao menos a possibilidade do controle, para que a gente possa ter direito ali às horas extraordinárias, também além da sexta hora trabalhada. Doutora Mariane, e quanto a empresas um pouco mais antigas, como a Redcar, GetNet e SafraPay, a situação segue o mesmo rumo ou tem alguma coisa diferente? Essas empresas em específico, doutor Estevão, elas já reconhecem o enquadramento do funcionário na condição de financiário. Tanto é que, se você analisar as folhas de pagamento, esses colaboradores já recebem a sua remuneração base e a gratificação de função, que é prevista na convenção coletiva dos financiários. O que muda para essas empresas é que tem que ser feita uma prova da possibilidade de controle de jornada, porque diretamente, né, SafraPay, GetNet, tem alegação de trabalho externo, sem controle, sem gestão pelo empregador. Então, o que tem que ser feito, tem que ser demonstrado para o judiciário que esses trabalhadores têm sim a possibilidade de controle, que eles têm uma rotina que é coordenada ali pela empresa, e aí eles têm direito às horas extras excedentes ao oitavo, porque eles já recebem a gratificação de função prevista ali na norma coletiva específica. E, doutora Mariane, a empresa, se dizer apenas instituição de pagamento, afasta o termo 177? Não afasta o termo 177, o judiciário tem trabalhado com uma atenção muito específica para essas empresas. O judiciário tem afastado a tese de instituição de pagamento, porque está vendo que é uma manobra para eles se blindarem de condenações, para eles se blindarem de enquadrar corretamente seu funcionário. Então, não basta a empresa alegar isso, porque ela vai ter que provar. E aí, pela prova, o judiciário afasta ou dá o enquadramento ali requerido pelo trabalhador.
Doutora, e nos processos que a senhora tem atuado, o que mais tem pesado na decisão dos magistrados? O contrato social da empresa ou a atividade real exercida pelo trabalhador? Uhum. Como o tema 177 ele é muito recente, a gente percebe, doutor Estevão, que os tribunais eles estão trabalhando com cautela. Então, eles analisam a documentação e correlacionam com a prova da atividade do dia a dia, justamente para que não tenha, né, nenhuma decisão em desconformidade com aquilo que o TST prevê. Alguns tribunais, a exemplo do TRT da Primeira Região, que é no Rio de Janeiro, já tem inclusive súmula do próprio regional reconhecendo, a exemplo da própria Stone, como uma instituição financeira. Então, os julgadores de primeiro grau eles estão aplicando a tese e aí também eles estão analisando, né, as atividades para dar uma maior solidez para aquela decisão deles. Mas o que a gente vê é que a tese foi bem aceita e ela está sendo muito bem aplicada pelos tribunais. E se um executivo de vendas, se um gerente de negócios, um Green Angel está vendo esse nosso podcast agora e ele acha que tem esse direito, que documento ele deve reunir? Ele deve reunir toda a documentação funcional dele, o máximo de folhas de pagamento, contrato de trabalho. Ele deve procurar um escritório especializado para analisar essa documentação, para ele trazer um esclarecimento daquilo que ele fazia na rotina de trabalho, para que daí ele possa ser orientado se de fato o tema 177 se aplica para ele, se não se aplica, né? Quais são os caminhos judiciais ali que ele pode buscar. E nessa situação, qual a importância da testemunha? A testemunha, ela serve para corroborar as atividades que ele fazia, né? Então, todo processo judicial, como a gente sempre fala de princípios no direito de trabalho, do trabalho, a gente tem a primazia da realidade. Então, a testemunha vai corroborar aquilo que o reclamante, né, que é o empregado, alega ali na petição inicial. Olha, de fato, eu ofertava linhas de crédito, eu negociava taxas, eu abria conta, né? Eu tinha gestão sobre uma carteira de clientes, eu tinha acesso a saldo, a extrato, eu negociava e renegociava as dívidas dos clientes da empresa. Então, a testemunha consegue trazer uma maior clareza para o juiz, para que o juiz não tenha dúvidas ali quando ele for decidir, seja pelo sim, seja pelo não. E existem decisões recentes que reforçam a aplicação do termo 177? Muito, muito. O tema 177 ele foi publicado, né, a tese final em julho, e desde ali só tem aumentado o número de decisões ali aplicando o próprio tema, reafirmando o entendimento, né, trazendo para os regionais o entendimento do TST. Lembrando que quando a gente fala de decisão do pleno do TST, como é o tema 177 e outros que foram julgados ali na mesma época, a gente fala de decisões de observância obrigatória. Os tribunais eles têm que aplicar aquilo ali para uniformizar a jurisprudência, justamente para evitar decisões conflitantes, para evitar entendimentos diversos. Então, até uma questão de subordinação dos magistrados de primeiro e segundo grau às decisões do pleno para evitar decisões conflitantes, né, e divergentes. E, doutora Mariane, em termos financeiros, qual costuma ser o impacto desse enquadramento sindical correto na vida do trabalhador? É altíssimo, porque a partir do momento que você pega um trabalhador que está enquadrado na categoria equivocada, a exemplo do pessoal que trabalha na Stone, na Cielo, né, que todo dia executa uma jornada de 8 horas. Quando você enquadra ele na categoria correta, você automaticamente traz ele para uma jornada de 6 horas diárias. Então, você está falando de, no mínimo, 2 horas extras. Habitualmente, esses trabalhadores têm jornadas muito mais longas do que 8 horas, porque eles têm uma carteira de clientes muito grande a ser visitadas, eles têm metas exaustivas a serem cumpridas, né? Então, você já parte ali de horas extraordinárias que quando somadas, né, e aplicadas a um contrato médio ou longo, o valor é estratosférico. E aí, fora os outros benefícios que são todos recalculados também a partir do real enquadramento. Doutora Mariane, para que eu possa entender um pouco melhor, nós estamos falando de 2 colegas que têm o mesmo cargo na empresa. Apenas isso quer dizer que eles vão receber a mesma coisa? Ou quais são os vieses, o que precisa ser analisado na hora do cálculo para saber o valor de uma ação como essa? Uhum.
embora sejam as mesmas funções, os mesmos cargos, cada situação é muito específica, Estevão. Então, você tem ali tempo de contrato que vai influenciar, você tem reajustes salariais que são feitos a cada trabalhador ali pelo tempo que eles estão na empresa, né? Então, não significa que todos os processos eles vão chegar no mesmo quantitativo financeiro. Então, vai ser analisado, né? O advogado tem que analisar caso a caso, porque pode repercutir diferentemente, né, o valor da ação. Então, quanto maior for o contrato, automaticamente o valor da ação vai ser superior. Me parece até lógico realmente esse pensamento, né? Se uma pessoa ganha R$ 6.000 por mês, ficou 36 meses na empresa e fazia 3 horas extras por dia, vai ser maior o impacto daquele que só fazia 2 horas extras por dia e ficou 12 meses na empresa. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente. É um cálculo caso a caso. É matemática pura. Pensando nisso, a gente fez uma calculadora para que você, que gostaria de saber, que tem curiosidade, tenha um cálculo aproximado de quanto que poderia ser um pedido de horas extras no caso do enquadramento sindical dos financiários. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Doutora Mariane, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi muito esclarecedor todos os pontos que a senhora trouxe aqui. Quero agradecer a nossa audiência também por ter acompanhado até o final. E se você gostou, se inscreva aqui no canal. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-las. Obrigado, doutora. Obrigada, foi um prazer. Por favor, busquem entender sobre os seus direitos, busquem, né, saber se o teu enquadramento está correto, entender aquilo que está em jogo, porque é extremamente importante.